Na linha, o doutor Eduardo Trindade, conceituadíssimo médico do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina. Doutor Eduardo, o segmento está enfrentando um problema relativamente sério, não é? Que é a falta de medicamento pelo Sistema Único de Saúde no tratamento de pacientes na área psiquiátrica aqui no nosso estado. Como é que se enfrenta este episódio, esta situação em tempos de pandemia? Doutor Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Adelar, muito bom dia, ouvintes da Rádio Jornal da Manhã. É um prazer e um privilégio estar conversando com os senhores. Isso é uma preocupação muito grande que nós estamos vivendo, porque várias medicações de uso crônico, que é aquelas medicações que os pacientes às vezes usam durante mais de ano, e medicações extremamente, extremamente comuns, são medicações até relativamente baratas, que eventualmente os pacientes não encontrassem no posto, conseguiam comprar nas farmácias. Essas medicações estão desaparecendo do mercado, tanto para compra pelo Estado, tanto quando as farmácias querem comprar as medicações. Porque, como são medicações muito antigas, o custo dela é muito baixo, são medicações que ninguém já mais detém a patente dessas medicações. Então as empresas, os fabricantes não têm mais interesse em produzir. Só que, infelizmente, a população precisa, são medicações até extremamente comuns no dia a dia, são que a gente chama, são moduladores do humor, às vezes até uns antipsicóticos, estão desaparecendo de uma hora para outra e sem medicações consigam substituir a altura. Se é aquela coisa, nós vamos substituir essa medicação antiga para essa medicação mais nova, que é melhor, que é mais efetiva, tudo bem, mas não, estão tirando do mercado medicações extremamente baratas, são medicações simples, mas extremamente eficazes. Então nós estamos tentando alertar a sociedade, a população, e alertar as autoridades, principalmente os gestores municipais e estadual. Quando forem fazer aquelas medicações, compra das medicações de alto custo, que os fabricantes que têm interesse em vender, porque lucram muito, fazer contratos que obriguem eles a vender também essas medicações de baixo custo, que também são igualmente necessárias para a população. Pois é, doutor Eduardo. Não adianta só fazendo uma analogia. Sim, ilegalmente, doutor Eduardo, tem como forçar, não é de forçar, mas fazer com que eles atendam essa demanda? Tem como se fazer que eles atendam a demanda. Todo mundo tem a liberdade de buscar o lucro, ter seu lucro. Ninguém está querendo ser contra isso. Só que qual é uma sugestão que nós fizemos lá na Assembleia Legislativa do Estado? Olha, vamos fazer contratos. Quer vender, por exemplo, é quase fazendo uma analogia. Se quer vender os carros de alto luxo, pode se vender, são carros que dão mais lucro, mas obrigar também essas empresas a vender os carros populares. Na verdade, eles só estão querendo vender o que dá muito lucro e não querem vender as que dão pouco lucro. Então, legalmente, como é que se pode, uma saída para fazer isso é através de contratos. Quando for fazer as licitações, façam essas licitações colocando todas essas cláusulas. Olha, obrigar o fornecimento das medicações até a data X, ou fornecer similares até a data Y. Ou também, uma outra opção seria, como essas medicações são extremamente baratas, até tem uma fabricação relativamente simples, os laboratórios do Estado que ainda estão operando, ou até os laboratórios das universidades, produzir essas medicações. Em nível internacional, não há como conseguir, então, se socorrer nesse momento? Em nível internacional, agora, nesse momento da pandemia, está sendo muito difícil qualquer compra de insumos do mercado externo. Tanto porque, qual é os nossos principais fornecedores? É a China e a Índia. A China e a Índia estão mais voltadas, nesse momento, mais para os seus mercados internos do que para a exportação. A China ficou muito tempo fechada, tanto que a gente até teve falta aqui de equipamentos de proteção individual, e a Índia, que é a que fornece os sais dessas medicações, também se fechou as suas fronteiras comerciais durante um bom tempo, está reabrindo agora. Então não está fácil de conseguir no mercado externo, então agora o Brasil está tendo que reaprender esse rearranjo geopolítico mundial
que nós temos que ser autossuficientes em algumas coisas. Nós não podemos depender só de ter um almoxarifado mundial, porque eventualmente quando esse almoxarifado mundial resolve fechar as portas, a gente fica sem fornecimento de várias coisas. Daí são não só de medicações, até para vocês terem uma ideia, a embalagem de muitas medicações estava em falta, porque a China não estava mais produzindo e mandando para nós. Doutor Eduardo, tem uma pergunta que, virando essa página aí dos medicamentos psiquiátricos sobre Covid-19. Tem setores do país que defendem medicamento A, B, C, D. Tem setores que dizem que esse medicamento não serve para nada. E as pessoas que acompanham à distância perguntam assim, bom, mas aí a pessoa interna no hospital, o médico trata... O que é usado no tratamento pelos médicos para tentar salvar as vidas, porque não tem um medicamento pronto para tratar a Covid hoje? O que os médicos utilizam comumente? Não existe tratamento específico para o coronavírus. Isso está claro, até esse momento. Eu não vou também politizar essa questão, tem gente que defende medicação A ou B, mas todo mundo, nisso todos acordam que dentro do hospital não tem tratamento específico. Então, o que se faz? Então, daí que a população deve estar se perguntando, então vou no hospital para fazer o quê? É porque o acometimento maior do coronavírus é sobre o sistema respiratório. A pessoa começa, que a gente fala, oxigenar mal. Tanto que uma das primeiras coisas que tem que se fazer é ver oximetria. Qual é o percentual de oxigênio dentro do sangue? Então, nós temos que, quando chegou no hospital, dar o oxigênio suplementar, tanto pode ser para aqueles catéterzinhos do nariz, ou eventualmente quando o paciente tem um agravamento respiratório muito grande, até a necessidade de ser entubado, colocado em ventilação mecânica para dar esse suporte de oxigênio adicional, além de outras medicações para manter a pressão do sangue. Também são medicações que são usadas anticoagulantes, para esse sangue não coagular, ter uma coagulação intravascular, que a gente chama. Também, além disso, eventualmente tem que ser feito uso de corticoides para diminuir a resposta inflamatória. E para que isso? Para dar tempo do próprio organismo do paciente reagir e criar anticorpos contra esse vírus. Então, na prática, o que se faz quando o paciente chega no hospital? Se garante medidas de suporte ventilatório, que ele consiga manter seu sistema respiratório funcionante, seu sistema circulatório, até esse paciente desenvolver seus próprios anticorpos. Por isso que é aquela coisa que nós temos falado, tem que ter o cuidado em relação aos leitos de UTI, porque esses pacientes às vezes demoram 1, 2, até 3 semanas a desenvolver os anticorpos contra esse vírus. Então a gente dá suporte para o próprio organismo do indivíduo reagir contra esse vírus. Doutor Eduardo, nós estamos convivendo com um momento de ascendência da doença aqui no Rio Grande do Sul. E fica sempre aquela expectativa, porque no restante, lá para cima, norte, parte do sudeste, não é? Nordeste, já conseguiu brecar os casos e conseguiram empurrar lá para baixo. Eu sei que os médicos estão ainda tateando, né? O que o CREMES projeta? Vamos ainda mais um mês, menos, mais, até começar a estabilizar isso aí e empurrar para baixo os casos? Não é nem que os estados do norte, nordeste e sudeste conseguiram vencer melhor o coronavírus do que nós. Não, é que eles tiveram essa onda, o pico de casos antes. É a mesma coisa, a Europa agora está reabrindo as fronteiras, a China mais ainda. Então é por uma questão até cronológica. Nós fomos os últimos a ser atingidos e estamos sofrendo as consequências agora. É muito difícil estabelecer, teve muita gente que dizia, vai ser daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas. Acredito, é quase uma convicção pessoal, que nós vamos ainda, durante esse pico de casos, durante mais umas 6 semanas. 1 mês e meio, então. 1 mês e meio. Mas isso não quer dizer, eu gostaria de deixar claro para a população, que tem que ser adotadas medidas de lockdown, de fechamento do comércio. De forma alguma, não quero dizer isso. Eu só estou dizendo que nós vamos ainda ter 6 semanas com um aumento do número de casos e da ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva. Que daí, para isso, tem várias estratégias de combater.
não fazer esse lockdown, obrigar o comércio a fechar as portas, obrigar as pessoas a circular. Não, nós estamos, o CREMER está atuando até nas nossas campanhas cada vez mais de esclarecer a população, a adquirir hábitos para esse novo normal, até para a gente poder manter o distanciamento social, mas com convívio social, não obrigar as pessoas a ficar quarentena nas suas casas. Pois é, domingo agora é o dia dos pais, não é? E via de regra, nós pais, não é? Daqui a pouco temos filhos na faixa de 25, 20 anos, etc. e tal. Nesse fim de semana, os filhos poderão, afinal, ir até a casa do pai, da mãe, ou do vovô e da vovó, ou ainda tem que segurar as pontas? Acho que vale a pena a gente partir do princípio da precaução. Vamos nos precaver. Nesse momento, vamos tentar fazer por videochamada, se reunir por meios digitais, ou manter essa questão do distanciamento, até porque se eventualmente algum pai, algum avô adquiriu o coronavírus, esse filho não sinta-se culpado como se ele tivesse sido o vetor do coronavírus para esse pai. Então, nesse momento, eu sei que é difícil, eu tenho pai, eu tenho avó que eu gostaria de visitar. Minha avó, por exemplo, hoje está fazendo 93 anos e eu não vou poder visitá-la. Vou tentar fazer uma videochamada. Isso é muito triste, mas nesse momento é melhor, se possível, evitar esse contato mais próximo. Vamos tentar evitar para a gente passar com isso com menos dor, com menos sofrimento e, eventualmente, aqueles que pegarem coronavírus, até para não sentir que tenham essa culpa, né, em relação à transmissão da doença. Agora sim, para finalizar, doutor Eduardo, eu tenho um conceito, aquilo que se diz no discurso oficial e que vem para a mídia, às vezes não reflete totalmente o cenário. E eu gosto de lhe ouvir muito porque o senhor é bem objetivo na questão da vacina. Ela realmente está chegando, o balão do ensaio está terminando, o que chega para o senhor como profissional da medicina? O que chega? Claro, nós temos informações mais concretas, mais palpáveis, que a gente tem acesso sobre a vacina inglesa e sobre a vacina chinesa. Essa vacina, eu acredito que ela esteja pronta até o final do ano. Só que não sei se ela vai estar disponível para a população até o final do ano. Não se esqueçam, nós temos que comprar, e nós vamos concorrer com a Europa inteira querendo comprar essa vacina e com os Estados Unidos querendo comprar essa vacina. Então, por isso que é muito importante isso que o governo está fazendo, até trazendo parte dessas pesquisas para o Brasil. Como vocês viram, tem universidades gaúchas participando, tem lá o Instituto Butantan de São Paulo participando da pesquisa da vacina, para ver se a gente pega também essa tecnologia e consiga produzir aqui. Não adianta só a vacina estar pronta até o final do ano e a população não poder ter acesso, né? Ok, doutora, muito obrigado pelas considerações, um bom trabalho, doutor Eduardo. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição dos senhores para prestar esclarecimento. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, um abraço. O vice-presidente do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Trindade, participando aqui do Linha Direta.